Olá, amigos! Hoje eu vou contar para vocês o nosso testemunho, a nossa vinda para Portugal, como que aconteceu. Nós sonhávamos em ter uma experiência internacional, né, profissional, e o Felipe mandou currículo para a empresa. Ele trabalha numa empresa multinacional e ele mandou currículo para a mesma empresa aqui em Lisboa. Ele trabalhava em São Paulo. E a empresa gostou muito do currículo, tinha uma vaga que se encaixava perfeitamente com o currículo dele, e como ele não é cidadão europeu, precisou abrir a vaga para comprovar que não tinha ninguém aqui na Europa, a vaga foi aberta para toda a Europa, que fizesse aquilo que ele fazia, né? É basicamente isso, é meio um resumo. E então o processo começou em setembro de 2015 e em dezembro de 2015, depois de algumas seleções, depois de provas, entrevistas, ele foi escolhido de 80 inscritos. Foi uma bênção, porque eles com certeza poderiam ter encontrado alguém para se encaixar naquele perfil, né, daquela vaga. Em janeiro de 2016, a empresa aqui entregou para o Felipe todos os documentos que ele precisava para encaminharmos para o Consulado Geral de Portugal em São Paulo. A previsão, depois de nós termos entregado os documentos para o consulado, era em março eles darem uma resposta. E de fato deram, mas pediram para nós mudarmos, disseram que nunca viram ninguém vir para Portugal com visto de residência de lá e dessa maneira. Então pediram para fazer uma reformulação no pedido, né, no processo, e o Felipe colocou como profissional altamente qualificado, acrescentou os diplomas, MBAs e tal. E a gente tinha essa sensação que de fato a gente viria porque, é claro, Deus queria, mas porque o Felipe é um excelente profissional, a vaga era certinha, então a gente tinha esse pensamento. Mas Deus quis mostrar pra gente que a nossa vinda era exclusiva. É claro, o Felipe estava preparado, mas era exclusivamente porque Deus queria, era um plano dele, era um propósito dele. E quando foi em abril, a gente já estava esse tempo todo à espera, lembrando que o processo mesmo começou em setembro do ano anterior, então as empresas já estavam, como eu posso dizer, já estavam cansadas, né? A empresa aqui em Portugal não podia contratar ninguém porque estava à espera do Felipe, e a empresa em São Paulo também não podia contratar ninguém porque ele ainda não tinha pedido a demissão, né? A gente não tinha certeza de nada. Então nós estávamos naquele clima. Eu também tinha saído do meu trabalho, eu sou enfermeira, trabalhava num ambulatório de quimioterapia da Porto Seguro, e eu estava também sem trabalhar. A ideia era ter parado de trabalhar para deixar tudo organizado para vir, porque na nossa cabeça o mais difícil era o trabalho, né? E isso o Felipe tinha. Então estava tudo parado. E quando foi no quase final de abril, a gente, esse tempo todo conversando, ó, a gente tem que estar preparado para uma das empresas, ou aqui em São Paulo ou em Portugal, avisar que não vai esperar mais. E esse dia chegou. Um dia a empresa mandou um e-mail para o Felipe falando que queria fazer uma reunião, e eles tentando conversar, tentando uma sala para fazer a reunião, né? O Felipe não conseguia em São Paulo e eles aqui também não conseguiam, eles não conseguiam se falar. E nesse tempo foi o tempo que Deus usou para eu orar de uma forma especial, e o Felipe lá, eu avisando para ele, a gente trocando mensagens, olha, Deus está no controle, vamos pedir a Deus uma resposta. E eu comecei a clamar, me ajoelhei, comecei a clamar, peguei a Bíblia, falei, Senhor, fala pra gente, se a gente vai para Portugal, me fala, eu quero abrir a Bíblia e eu quero, por favor, que o Senhor fale para mim, que o Espírito Santo me mostre se de fato o Senhor quer que a gente vá, se o Senhor tem um plano, se é o Senhor que está mandando a gente para Portugal, que o Senhor me avise, que o Senhor fale comigo, né? E eu abri a Bíblia em Isaías 55. Eu comecei a ler os versos e dizia, orando, abri Isaías 55. E o primeiro verso diz assim: Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E eu pensando, Senhor, esse verso é bonito, eu agradeço, mas não é isso que eu quero ouvir agora, eu quero uma resposta. E o Espírito Santo falando, continua a leitura, não pare.
No final do verso 3, eu vi uma citação sobre Davi. Falei, tá começando a ficar interessante, porque eu gosto muito do rei Davi, da história, né, do personagem. E quando chegou no verso 5, continuei a leitura, confesso que relutante, e o Espírito Santo falando, continua a leitura, calma. E no verso 5 diz assim: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, porque por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então eu falei, Senhor, glória a Deus, nós vamos para Portugal, eu fiquei tão feliz. Antes de saber o que a empresa queria falar com o Felipe, né? Eu tirei uma foto, mandei para o Felipe a foto da Bíblia, desse capítulo, e 1 minuto depois ele me respondeu com outra foto. Era um e-mail do consulado, que tinha acabado de responder também, avisando que o visto tinha sido aprovado e o passaporte estava sendo encaminhado para a residência. E, para honra e glória de Deus, nessa hora o Felipe conseguiu falar com a empresa e, de fato, a empresa avisou, olha, Felipe, a gente não ia te esperar mais, porque o Felipe falou, olha, antes que vocês me falem qualquer coisa, eu quero dizer que o visto foi aprovado. O consulado acabou de me responder. E a empresa falou, que bom, porque a gente realmente não ia te esperar. A gente precisava finalizar o processo, né? Contratar outra pessoa. E uma semana depois o Felipe veio e eles perguntaram, então, quando você pode vir? Ele falou, uma semana, é o tempo do passaporte chegar em casa, né? Uma semana depois ele veio, eu continuei, vim 40 dias depois. Ele veio no dia 27 de abril de 2016 e eu vim no dia 6 de junho de 2016. E foi a maneira que Deus usou para nós vermos que era Ele quem estava conduzindo, Ele queria que a gente estivesse aqui, Ele queria nos usar aqui, nós estamos sempre disponíveis para pregarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho e avisarmos para as pessoas sobre o amor de Deus e sobre a breve volta de Jesus. E vai ser lindo o nosso reencontro com o nosso Senhor. Ele que tem cuidado dos detalhes, tem cuidado dos planos da nossa vida. Quando nós entregamos os nossos planos e os nossos sonhos, eles se realizam como Deus quer, no tempo que Deus quer, né? Porque Ele sempre faz uma maneira para a gente entender que é a vontade dele soberana, né? Muito obrigada, um abraço e até a próxima.